Olá, seja você muito bem-vindo ao Participação Popular, o programa semanal da TV Câmara que traz para debate, a cada edição, um tema diferente. Hoje, a nossa conversa será sobre uma ferramenta presente em inúmeros serviços e produtos, ofertados para mim, para você e para quem está no nosso cotidiano. Certamente você já ouviu falar sobre inteligência artificial, ou IA. Será que ela ajuda mesmo? E o que vem por aí? Será um risco deixar que os robôs inteligentes tomem conta de muitas coisas na nossa vida? Diferentes pesquisas indicam que quase metade das empresas brasileiras já se utiliza de inteligência artificial em seus processos produtivos, como vendas, recursos humanos, operações e produção. E há uma tendência clara: a adoção de inteligência artificial está crescendo e transformando rapidamente o setor privado no Brasil. Mas e os serviços públicos? Não é exceção. A IA também está sendo utilizada para automatizar ferramentas e tarefas repetitivas e na análise de grandes volumes de dados, agilizando processos e reduzindo os custos. Nos sistemas de atendimento ao cidadão, por exemplo, chatbots e assistentes virtuais estão sendo utilizados para responder a perguntas frequentes e fornecer informações de forma mais rápida e eficiente. A IA também atende na prevenção de fraudes e na personalização de serviços oferecidos ao grande público. Fazendo um resumo, a IA tem o potencial de revolucionar a forma de como os serviços públicos são prestados no Brasil, tornando esses sistemas mais eficientes, personalizados e acessíveis. Mas será que tudo é tão positivo mesmo assim? E antes de anunciar os nossos convidados que estarão comigo aqui hoje no estúdio, eu quero convidar você a participar e a interagir aqui conosco. São duas as formas. Pode ser por meio do bate-papo, o chat do canal da Câmara dos Deputados no YouTube, e pode ser também pelo WhatsApp. Anote aí o número: 61 99620 2573. Agora vamos aqui conhecer os nossos convidados. Aqui no estúdio está Ricardo Sampaio, professor e pesquisador da Universidade do Distrito Federal e da Universidade de Brasília, e Matheus Bassan, publicitário e consultor de inteligência artificial para empresas. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Participação Popular. Muito obrigado. Eu gosto sempre de fazer uma rápida colocação para os nossos telespectadores entenderem quem são vocês e por que vocês estão aqui. Eu fiz uma rápida apresentação, mas na hora da primeira pergunta, que eu vou começar com o professor Ricardo, eu faço uma qualificação um pouco mais alongada. Nosso outro convidado, Matheus Bassan, publicitário, consultor de empresas, tem mais de 20 anos de experiência em marketing publicitário, reconhecido por premiações internacionais, lidera a área de inovação e tecnologia, desenvolvendo soluções que maximizam os resultados para os clientes em duas empresas. Uma trabalha mais com produtividade, na outra com efeitos de pesquisa. E aí, no setor privado, também vai ter revolução, mais do que a gente já está vendo por aí? O que nos espera aí os próximos tempos? Boa tarde, William. Obrigado. Eu diria que já está acontecendo a revolução, né? Ela ainda é iminente, mas já mudou completamente a forma de se trabalhar. Você falou das empresas, eu tenho uma empresa que é uma Martech, que é uma empresa que trabalha marketing e tecnologia, então a gente já tem nos nossos processos praticamente todos ali a inserção da IA, seja para a criação de conteúdo, seja para análise de dados, né, que a gente faz muito segmentação de grandes volumes de dados, então eu quero falar com o Ricardo de uma forma, eu quero falar com o William de outra, então a gente acaba utilizando o IA também para nos ajudar nesses processos. E assim, já mudou, né? Então a tendência é que agora a gente tem aqui muito na linha do que o Ricardo trouxe, da qualificação das pessoas, para que isso seja uma coisa muito mais natural, né? A gente fala muito sobre linguagem de inteligência artificial, mas a gente tem que trazer também a inteligência natural para que as pessoas fiquem muito mais tranquilas sobre esse assunto. É como se fosse uma nova grande ferramenta de trabalho, como foi o lançamento do Excel há muito tempo atrás. Obviamente a gente vai acelerar, né, e automatizar muita coisa, mas essa revolução já começou, né? Eu costumo dizer que é um gênio que não volta mais para a lâmpada. Ele já saiu e agora a gente não tem mais como colocar ele ali de volta, como a internet foi há um tempo atrás também. Matheus,
Conta pra gente, assim como tem essa experiência do judiciário, conta uma experiência de que a gente já está vivenciando e às vezes nem sabe que tem uma inteligência artificial por trás na área do setor privado. Você deve ter várias histórias. No setor privado, a gente já tem uso de IA, por exemplo, para automação de postagens, vamos dizer assim, uma empresa que trabalha no marketing e quer automatizar, você não consegue dar vazão, por exemplo, você tem 10, 15 clientes dentro da casa e fazer isso com mãos humanas, então você faz um processo de automação de postagem, isso já é uma inteligência artificial muito simples, não é comparado ao que a gente vê hoje com ChatGPT e tal, mas já é um tipo de inteligência artificial, você programou previamente, aquilo vai recorrer, né, conforme você pediu. No nosso dia a dia, os assistentes virtuais, né, não só no ambiente de negócio, a gente usa isso constantemente. Eu até vou brincar com alguém que está em casa assistindo, a Alexa faz alguma coisa, então provavelmente acendeu a luzinha aí da Alexa de alguém já. Né? Então assim, a gente já tem isso no nosso dia a dia. Google, pesquisa alguma coisa para mim. Isso tudo é um processo de inteligência artificial. O que ficou muito evidente hoje foi quando o ChatGPT foi lançado, que Explica para o nosso telespectador que pode ser um neófito nessa história, não conhece bem. O que é o ChatGPT? Eu acho que assim, até a minha maior função como a pessoa que gosta de inteligência artificial, de entusiasta, é democratizar o uso dessa linguagem. É como se fosse uma grande nova forma de se comunicar. Né? Porque o que acontece? O ChatGPT, ele é uma grande quantidade de dados que foi treinado para que ele tenha a resposta mais correta por meio de modelos estatísticos. Então, na verdade, ele ainda não é inteligente, mas a gente chama porque é uma quantidade massiva. Mas, na verdade, são cálculos estatísticos que dizem assim, vamos lá, olha que coisa mais linda, aí você já, o que já veio da sua cabeça? O resto da música do Tom Jobim. Exatamente. E é isso que o ChatGPT faz. Ele pega esse contexto que você deu para ele inicial e ele já vai trazer por meio estatístico qual que são a melhor resposta possível para aquilo. Então, toda vez que você gerar um pedido como esse, ele vai vir algo semelhante ou exatamente a mesma resposta, mas nunca igual. Então, assim, isso é mais ou menos o ChatGPT que a gente tem nas mãos. Por exemplo, se você perguntar para mim daqui a 5 dias essa mesma pergunta, talvez eu responda de forma diferente, mas com o mesmo contexto. Porque isso está dentro de mim, isso foi o meu treinamento, vamos dizer assim. Então, o ChatGPT... Você é Matheus, né? Isso, veio o Matheus, ainda não sou robô não, ainda está o Matheus aqui. Mas é isso, assim, as pessoas têm um pouco de medo sobre a IA, no uso da IA, mas na verdade é uma linguagem muito acessível, tá? O ChatGPT, trazendo, né, que é o mais famoso hoje em dia, já entrou no Brasil semana passada, se não me engano, ou retrasada, o Claude, que é o modelo da Anthropic também, que é uma outra concorrente do ChatGPT, que é excelente também. Ele tem uma capacidade de janela, de contexto maior. O que é isso? Você pode falar com ele por muito mais tempo antes de ele começar a delirar. É muito legal isso também, trazer para as pessoas, que você vai ver que quando você usa muito o ChatGPT, ele começa a viajar demais, ou seja, a janela de contexto, a capacidade de memória dele extravasou, então ele começa a dar uma alucinada, que é a que a gente chama. Mas o que eu quero dizer com isso? É que as pessoas percam o medo de tentar usar. Você só vai sair do passo, eu nunca usei IA para usar IA no dia a dia. Só um exemplo super claro, eu tenho uma coleção de Hot Wheels. Aqueles carrinhos? Eu uso o ChatGPT e falo, comprei o carrinho tal, tal, tal. Ele vai e atualiza a minha planilha, pronto. Assim, mandando um áudio. Então, assim, é super prático, é super natural para o dia a dia. Acho que isso que é legal. A gente vai incorporar isso no nosso cotidiano. Perfeitamente. Também no setor privado, grandes empresas também fazem monitoramentos, né? Eu vou, sem fazer propaganda, mas citar porque é a maior de todas, a Amazon, que tem um sistema de entregas fabuloso. Em poucas horas você faz um pedido e chega. Eles devem ter um sistema complexo e importante disso, né? Você pode me explicar um pouquinho, por favor? Sim, e aí eu tive a felicidade de ler o livro A Loja de Tudo, né? Que é do Jeff Bezos, né? Então, assim, o grande diferencial da Amazon, na verdade, não é a capacidade de vender todos os produtos, que era como surgiu inicialmente, mas como fazer isso, a cadeia de logística disso. Então, assim, é muita computação, o time de computação da Amazon é surreal, e um dos produtos que foi inventado, que hoje que talvez seja um dos maiores faturamentos da Amazon, foi a AWS, que era para armazenar os próprios serviços de dados deles. Então, assim, a gente tinha uma capacidade... A gente não, no caso não sou eu, né? Mas eles tinham uma grande capacidade de cloud, né? Para armazenar todo... Nuvem. Isso, exatamente. Para armazenar tudo aquilo que eles tinham, eles falaram, opa, mas isso aqui está sendo subaproveitado. Por que a gente não transforma isso em produto? Né? Então, eles transformaram já o que eles viram como uma dependência, aliás, uma forma de sair na frente do mercado, em outro produto.
Tá? Então, assim, a Amazon, ela não só entrega a inteligência do produto, por exemplo, hoje, na verdade, ontem eu estava olhando uma cadeirinha para minha filha, né? E aí ela já me traz ali tudo bonitinho, tranquilo. Isso também é inteligência artificial, isso é predição. Como é que você faz predição? Com uma análise de dados gigante. Então você começa a, aspas, prever o futuro, que nada mais é o que eu estava falando ali há pouco sobre o modelo estatístico. Qual que é a próxima resposta, né? Isso no marketing tem um movimento que chama que é o NBA, que é a próxima nova ação da pessoa. Vai sendo muito explorado agora no marketing. Mas o que a Amazon faz, que é precursor nisso daí, é exatamente a capacidade de você colher dados, ler e transformar isso em informação relevante para o momento seguinte. Tá? Então, assim, a Amazon é muito grande e aí a Amazon é uma das grandes investidoras, assim como a Microsoft investe no GPT, né, na OpenAI, a Amazon investe na Anthropic, que é essa que eu falei que chegou agora no Brasil com o Claude. Então, eles investiram mais de 5 bilhões de dólares para só fomentar mais a pesquisa dentro do Claude, né? E a gente estava antes de entrar aqui falando sobre os investimentos que o Brasil vai fazer na IA. Então, assim, você tem uma empresa privada investindo em um outro modelo de linguagem 5 bilhões de dólares. Que o único fim é melhorar a capacidade de treinamento. Então, assim, como é que esses caras vão estar daqui a 2, 3 anos? Cada vez mais superiores. Então, muito importante para o Ricardo aqui falar sobre captação de investimentos também para essa área no Brasil. A gente tem um cliente que chama Liberty Health. E ele é uma empresa de tecnologia que chama de Health Tech, né? E eles fazem muito uso de IA para fazer... eles atendem a Prefeitura de São Paulo para trazer prontuários inteligentes, ou seja, isso traz uma eficiência gigantesca para o sistema de saúde. Num sistema Exatamente. só todo o prontuário da Exatamente. pessoa, né? E facilita a integração em diversos pontos do estado de São Paulo também. Então, assim, é uma forma de você amplificar o uso da saúde, né? Por exemplo, o Matheus está com um problema não dentro do estado de São Paulo naturalmente, ou numa cidade menor, mas como está integrado, eu já sei quais foram os atendimentos feitos, né? E ele consegue trazer isso de forma super rápida. Além de fazer esse casamento de, opa, esse aqui está num caso mais grave ou não, então ele já traz essa capacidade logística aí. Eu tenho que atender o outro convidado nosso também. O Matheus também gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Por favor, Matheus. Olá, deputada, tudo bem? Não é todo dia que eu tenho a capacidade aqui de falar com alguém do Legislativo. E assim, apesar de ser um grande entusiasta e talvez um dos temas que eu mais vejo na minha vida, eu também me preocupo com a questão do trabalho, né? Que isso é uma coisa que vai mudar um pouco a vida das pessoas. Como os escribas lá atrás, né, perderam, né, a sua profissão quando veio a prensa de Gutenberg, a gente tem que pensar com esse olhar de carinho para qualificar, né, as pessoas no futuro. E aí, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é: como é que o Legislativo está vendo essa questão já do trabalho? E a segunda é que existe um tema que chama de renda básica universal. Se isso já foi fomentado alguma vez dentro dos bastidores assim, do Legislativo. Bom, a gente tem alguns grupos de trabalho que trabalham nessa questão da requalificação, né, do mercado de trabalho, né, e isso a gente tem que trabalhar. O próprio novo ensino médio, ele já traz essa questão da profissionalização, do direcionamento, né, inovação e tecnologia, elas já fazem parte aí, da educação, e nós precisamos cada vez mais trabalhar e direcionar. Não tem como você fazer assim, uma previsão de tudo e garantir que todos os trabalhadores que vão ser substituídos, que eles já estejam encaminhados para outra profissão, já qualificados, e para onde que eles vão agora. Isso aí vai acontecer paulatinamente, à medida que a inteligência artificial for ocupando espaço, né? E aí nessa medida que vão surgindo aí os novos espaços, as novas qualificações, mas é uma coisa que tem que surgir, que é uma coisa que vai acontecer durante um período. Hoje existem aí, sempre eu faço parte da Comissão do Trabalho, nós temos trabalhado, por exemplo, a regulamentação do motorista por aplicativo, né, que é uma função nova. Então, a gente está sempre trabalhando a regulamentação, o reconhecimento de novas funções, e a qualificação profissional vem junto, né? Então, a gente precisa trazer, e junto com isso, vem um trabalho social, que precisa acontecer para trazer esse trabalhador, para readaptar esse trabalhador, que muitas vezes se acha fora
de qualquer atividade do mercado de trabalho. E é importante que exista aí todo um trabalho social no sentido de buscar esse trabalhador, de requalificar e dizer para ele, você pode estar trabalhando sim, de acordo com essa qualificação, você vai poder ser inserido. Então, tudo isso é uma transformação. Como eu disse, a inovação que traz a maior transformação do século XXI, mexe com todo mundo. E esse movimento, ele tem que ser feito com muito cuidado, né? Com muito cuidado, porque a gente quer sim ter a ajuda das máquinas, mas nós não podemos perder o foco no ser humano, na pessoa, no sentimento humano, né? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado nos avanços que nós vamos ter e precisamos ter em relação da inteligência artificial no dia a dia das pessoas. Deputada Flávia, muitíssimo obrigado pela aula, pelos seus esclarecimentos e seu posicionamento sempre muito ativo e participativo aqui na Câmara. O Matheus tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Matheus. Olá, tudo bom? A minha pergunta é mais do ponto de vista de quais seriam, já de cara, as iniciativas para poder você não só treinar a população a usar IA, mas também de o que se tem de concreto já pensado para que essas pessoas não fiquem nesse limbo de quem usa IA e de quem não usa, e naturalmente isso vai acarretar em melhorias salariais, melhores empregos. Já existe algum tipo de estudo eficaz no Brasil para sanar ou pelo menos começar a remediar isso? Matheus, obrigado pela pergunta, né? A Sociedade Brasileira da Computação, desde 2015, vem propondo, né, um novo modelo de formação dentro das formações, desde o ensino básico até o ensino médio, aonde você prepara os alunos para o letramento digital, baseado em grandes 3 pilares, né? Chama-se educação digital, a parte de inovação e a parte de transformação digital. Então, esse programa que foi construído pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação, que foi aprovado pelo MEC, que já foi regulamentado, ele insere dentro da formação, desde o início da formação educacional dos alunos, o pensamento computacional. Assim como os alunos aprendem física, matemática, química, português, também há uma urgência em aprender os elementos da computação. Então, essa é uma iniciativa. Além disso, é importante também nós percebermos, porque esse programa ele vai dialogar com quem está sendo formado. Mas nós temos uma massa imensa de pessoas que já estão no mercado de trabalho e estão perdendo espaço de trabalho para as novas tecnologias. Então, aí nós temos que pensar, talvez, na utilização do sistema S para poder começar uma requalificação dessas pessoas, de forma que elas tenham uma condição mínima, né, de voltar a ocupar posições no mercado e dar continuidade à sua existência enquanto indivíduo. Além disso, também, dentro das universidades, né, os programas de pós-graduação para formar pesquisadores para poder lidar com essas coisas todas. Porque, veja só, logo no início dessa reportagem apareceu ali o Centro Integrado de Operações, né, e foi feita uma pergunta sobre a questão da compatibilização de dados. Nós temos já hoje um volume imenso e cada vez maior de dados. Se nós não tivermos pessoas qualificadas para poder tratar adequadamente esses dados, nós teremos somente uma quantidade imensa de dados e vamos continuar comprando tecnologia internacional, sem desenvolver tecnologia nacional. E aí entra uma série de outras questões, desde pontos que já foi colocado aqui para a deputada, como a proteção de dados pessoais. Então, o risco de nós estarmos entregando o dado pessoal do cidadão brasileiro às empresas multinacionais que utilizam isso para poder treinar e aprimorar os seus algoritmos. Queria agradecer a participação, mas aí com um olhar também um pouco fora da esfera governamental e também só comercial, mas trazer para que as pessoas utilizem mais a IA, que desmistifiquem esse uso dela. Ela é muito importante, façam uso dela para que ela se acelere na produtividade, no trabalho, na vida, obviamente como foi trago ali com a supervisão, e eu costumo falar muito, especialmente para o meu time, que depois da IA, o Leandro, né, falou ali sobre escrever, ela não existe mais a folha, o Juliano não tem mais folha em branco. Então você pode usar a IA para destravar aquele momento 1, e aí obviamente você constrói com a sua capacidade, sua inteligência em cima disso. Então a IA é muito boa nesse sentido também. Eu esqueci logo quando eu te chamei o seu nome, Matheus. Muito obrigado. Eu tenho esse defeito. A minha IA ainda está um pouco desconectada.
Obrigado pela participação de vocês e eu gostaria de agradecer a participação de todos, especialmente de você, nosso telespectador. Segunda-feira que vem teremos mais um Participação Popular ao meio-dia. Esperamos você!